E se um livro não fosse feito apenas para ser lido, mas para ser vivido? Pois é, essa é a proposta central de A Vida de Jesus, de Márcio Bringuente. A gente não está falando de uma biografia tradicional, sabe? É uma experiência imersiva, toda projetada para transportar quem está lendo para dentro da história. E olha só, essa aqui é a promessa ousada do autor. A ideia é transformar a pessoa de um mero espectador em uma testemunha ocular dos eventos que moldaram o cristianismo. É uma premissa que muda completamente a dinâmica da leitura, né? Essa é a grande questão que a gente vai explorar agora. Como é que essa imersão é construída? Que tipo de técnica ele usa para criar essa sensação de presença? Vamos dar uma olhada na estrutura por trás dessa narrativa. Ok, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa olhar para a base de tudo, para a técnica fundamental que sustenta a obra inteira. É o verdadeiro motor por trás dessa experiência de imersão que o livro propõe. Então, o mecanismo principal é o uso constante da palavra você. Em vez de a gente ler ele viu ou eles sentiram, o texto vai te dizendo você vê, você sente. Essa simples mudança de perspectiva é a chave de tudo. É o que coloca a pessoa bem no centro da ação. E na prática, isso funciona de um jeito fascinante. Vamos pensar na jornada dos magos, por exemplo. A narrativa não descreve o evento de longe. Ela diz, você acompanha a longa jornada deles, nos colocando ali como se fôssemos companheiros de viagem invisíveis. A cena se torna imediata, muito pessoal. Não é mais um relato histórico distante. É uma experiência quase sensorial, como se uma memória estivesse sendo criada ali no momento da leitura. A pessoa não está só lendo sobre a adoração. Ela está narrativamente ajoelhada ao lado dos magos. E por trás dessa técnica existe uma filosofia bem clara. O próprio autor descreve essa abordagem como uma forma de hipnose conversacional. Ou seja, o objetivo não é só passar uma informação para a mente consciente, mas ir mais fundo, no inconsciente, para promover uma transformação que vai além do simples entendimento intelectual. Mas essa técnica de imersão não é só um truque literário. Ela serve a um propósito bem maior. E isso nos leva direto para o tema central do livro. Uma redefinição, eu diria até radical, do conceito de prosperidade. O livro já de cara desassocia a prosperidade daquela ideia de riqueza material. A proposta aqui é outra. É de uma prosperidade interna, espiritual, que começa com uma mudança no coração e que se estende para a eternidade. É uma redefinição fundamental do termo. A lógica do autor é quase como um prisma, sabe? A experiência transformadora da leitura imersiva é a luz que entra, e essa luz se divide em 3 resultados principais: a verdadeira prosperidade, o crescimento espiritual e, o que é crucial, a aplicação prática disso na vida diária. E a base bíblica para essa ideia, segundo o livro, vem de uma promessa bem específica, a de que aqueles que creem fariam obras ainda maiores. Então a gente vê uma progressão clara. A partir de uma conexão divina, a crença fiel leva à capacidade de realizar essas obras maiores, que seria a manifestação máxima dessa prosperidade eterna. Mas a imersão não para só na narrativa, não. Para garantir que a transformação seja real, o livro inteiro é estruturado como uma ferramenta interativa. Vamos ver como é que isso funciona. O ponto aqui é que a leitura não é um ato passivo. Cada capítulo segue uma estrutura de 3 passos. Primeiro, a pessoa testemunha a história através daquela narrativa do você. Depois, ela é confrontada com uma pergunta para reflexão e, por fim, recebe uma tarefa prática para aplicar o que acabou de aprender. E as perguntas são assim, diretas e profundas, como essa aqui, que aparece depois da cena do batismo de Jesus. Não é uma pergunta teórica, né? É um convite para autoavaliação, forçando uma conexão entre a cena bíblica e a vida pessoal de quem está lendo. As tarefas práticas também são estruturadas como uma jornada. Por exemplo, para uma oração de intercessão, o livro vai guiando a pessoa por passos bem concretos. Primeiro, identificar a necessidade. Depois, escrever a oração. E, por fim, expressar a fé. O conceito se transforma em ação. No fim das contas, a combinação da narrativa imersiva com as perguntas e tarefas busca criar um ciclo de engajamento. A intenção é que a pessoa não apenas aprenda, mas pratique e internalize os ensinamentos de uma forma muito mais profunda do que a simples leitura permitiria. Então, quando a gente junta todas essas peças, a narrativa, o tema central e a interatividade, o que surge é um verdadeiro roteiro para a transformação. É uma jornada completa, projetada do início ao fim. O livro apresenta a vida de Jesus como um plano eterno,
E ao participar dessa jornada, a pessoa é guiada a desenvolver os pilares dessa experiência: fé, obediência e confiança. Esses são os resultados espirituais que a estrutura do livro busca cultivar. Então, resumindo, o que a gente tem é uma combinação poderosa de técnicas. A narrativa em segunda pessoa, que cria presença, a redefinição da prosperidade como uma transformação interna e os elementos interativos que exigem um engajamento ativo. Juntos, eles buscam mover a pessoa de um observador passivo para um participante ativo na história. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Quando uma história não é apenas contada, mas é vivida, qual é o impacto real disso? Até que ponto uma técnica narrativa pode influenciar aquilo em que alguém acredita? É uma questão fascinante sobre o poder que as histórias e o jeito como elas são contadas têm sobre nós.